Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, o tema que nós vamos estudar a partir de agora é sobre questão, a nossa luta não é contra a carne, né? Então nós devemos entender o que significa isso, né? Que a nossa luta, ela não é contra a carne. Então, vamos entender de uma vez por todas, porque se vocês dependerem desses cristãos, né, os cristãos romanos, né, os religiosos, então eles não vão mais repreender pecado de ninguém, né, esses cristãos romanos. Então, eles pegam esse texto, que a nossa luta não é contra a carne, e ficam calados. Não pregam, não estão pregando, né, e não repreende pecado de ninguém. Então, o verdadeiro cristão, ele vai de contra o pecado, né? Então nós vamos aqui conhecer alguns textos bíblicos aqui que eu quero falar para os irmãos. E os irmãos vão entender de uma vez por todas, tá? O que significa que a nossa luta não é contra a carne, tá? Então, eu quero aqui ler aqui para vocês, olha só. Atos 13:45, tá? Vamos aqui para Atos 13:45. Olha só o que diz aqui. Atos 13:45 diz assim. Atos 13:45 diz assim, ó. Fica nessa parte aqui, rapidinho. 45 diz assim, ó. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradizia o que Paulo falava, né? Então é isso aí. Então, os cristãos religiosos, os cristãos romanos, então ele vai contradizer o que a gente falamos, né? Sobre o que vem da Bíblia. As verdades que vêm da Bíblia, os fariseus, os cristãos romanos, eles vão contradizer o que nós falamos, né? Por exemplo, como eu já falei para vocês, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. É somente uma pessoa de Deus, um homem espiritual, somente os cristãos espiritual que julga tudo, ele julga tudo. Julga o pecado, julga o erro para salvar, alertar o irmão. Essa é a grande verdade. Então, o que acontece é que os cristãos romanos, religiosos, ele vai dizer que você não pode julgar. Bom, então deu para você entender, né, meu irmão? Como eles fazem para contradizer a própria Bíblia Sagrada, né? Tá bom? Então vamos lá, irmão. Olha só. A nossa luta ela não é contra a carne. É sempre contra a potestade. É sempre contra os espíritos de demônio que estão alojados na mente das pessoas. No corpo das pessoas também, que mora naquela casa. Tá? Então vamos entender tudo agora. Então a nossa luta não é contra a pessoa, porque tem pessoas brigando com a carne. Pessoa que xinga pastor, chamando pastor e irmão de vagabundo, de corno, de não sei o que. Então, isso é brigar contra a carne, ok? Então, isso é você brigar contra a carne. Quando você vai repreender o irmão e começa a xingar o irmão, falar da vida pessoal do irmão, chamar ele de vagabundo, chamar o irmão de corno, bom, isso significa que você está lutando contra a carne e não contra a potestade que está por trás dele. Então, o que nós devemos sempre é o que? Repreender, né, as doutrinas de demônio, né? Então a gente vai discutir o assunto com aquele falso irmão, com esses cristãos romanos, com boa essência, né, com amor, ali discutindo o assunto com amor, sem ninguém xingar ninguém, com boa essência. Então é assim que nós devemos agir. Então olha só. Então, como eu já falei, nós nunca devemos brigar contra a carne, xingar o irmão, como eu já falei. Então, isso é brigar contra a carne, ok? Agora, se depender desses cristãos romanos aí, religiosos, eles não julgam ninguém, não julgam pecado de ninguém. Então, esses não são povo de Deus, como eu já tenho provado, tá? Eu já tenho provado, não são povo de Deus. O diabo está cegando, já cegou milhares de cristão, de pessoas, o diabo já cegou. O coração estão duro para não querer receber a verdade que vem da Bíblia. Pelo contrário, eles estão se afastando da Bíblia Sagrada, ok? Para dar ouvido a mandamento de líderes, de homens, né,
da teologia, que estão tudo fazendo teologia. Tudo fazendo teologia, não sei o quê. Aí já quer que convide ele para a igreja. Aí, bom, como você já sabe, tá? Então vamos lá, olha só. Então disseram assim, que tá jogando o irmão contra o outro irmão, né? Peraí. Que conversa é essa, né? Que conversa é essa desses cristãos religiosos romanos? Quer dizer que eu estou alertando o meu irmão daquele lobo, daquele falso pastor. Eu estou jogando o irmão contra outro irmão? É isso? Você está dizendo que eu estou jogando o irmão contra outro irmão? Pelo amor de Deus. Irmãos, veja a cegueira desses cristãos aí. Né? Veja a cegueira. Você não pode mais repreender o irmão, né? Alertar o irmão, né? Alertar o irmão de certas falsas doutrinas. Porque esses cristãos romanos religiosos vai dizer que você está jogando o irmão contra outro irmão. Misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia deles, tá bom? Então vamos lá, olha só. Atos 15, tá? Atos 15, olha só, vamos lá para Atos 15. Veja bem, e é exatamente sobre esse assunto que eu acabei de falar agora, olha só. Atos 15. Deixa eu ver aqui, pegar logo aqui. Atos 15, né? Atos 15, olha. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidade, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo, né? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, ok? Veja só, estava havendo uma contenda de Paulo e Barnabé, vamos lá. E não pequena discussão com eles. Resolveram que esses dois, alguns outros dentres, eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviado, pois, ele até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Finécia e Samaria e tal. Ok, Marlon? Então você lê aqui para você entender. Então aqui no versículo 6, tá? No versículo 6, você lê todinho, tá? O 15 todinho. Então se reuniram os apóstolos e o presbítero para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Ele disse: irmão, ok? Então Pedro, Barnabé, Paulo, estava ali debatendo a lei do Senhor. Estava debatendo a questão, o assunto, ok? Agora, dizer que a Bíblia não é para debater, que a lei de Deus não é para debater, se a gente não debate, o diabo ganha várias vidas para o inferno. Okay? Então, os apóstolos e os presbíteros, eles estavam debatendo a questão sobre a lei de Deus ali, ensinando aquele povo ali o verdadeiro evangelho, a verdadeira lei do Senhor. Então aqui, eles estavam debatendo com aqueles fariseus, com aquelas pessoas. Ok? E a outra coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos é o seguinte, olha só. Deixa eu ver aqui, se está aqui. Atos 15, 7, né? Atos 15, 7, eu já li, pronto. Então os irmãos leiam Atos 15 todinho, tá? Então você vai ver ali um grande debate. Então houve ali o quê? Uma contenda, né? Houve uma contenda de Paulo e Barnabé. Né? Uma contenda, quando fala contenda, não é que eles estão brigando, não é que eles estão xingando um ao outro, tocando tapa. Não. Vocês têm que ser pessoas sábias. Quando se fala contenda, não significa que a pessoa está brigando, está xingando a pessoa. Pelo amor de Deus. Até quando vocês serão sábios, tá bom? Então, a outra coisa. O apóstolo Paulo, ele teve uma contenda com Barnabé a respeito de João Marcos, tá certo? Quem quiser capítulo e versículo é só me pedir no comentário, tá certo? Olha só. Paulo e Barnabé teve uma contenda, né? Uma contenda a respeito de João Marcos, né? João Marcos. Por quê? Porque lá atrás, quando você lê para cá para trás, você vai ver que Paulo e Barnabé e João Marcos, eles foram pregar o evangelho, tá certo? Eles foram pregar o evangelho. Mas só que João Paulo abandonou Paulo e Barnabé, caiu fora, voltou para trás. Então, quando você vai ler lá na frente, aí Paulo vai contar lá realmente
o que você vai ouvir agora. Então, o que acontece? Paulo estava dizendo que não ia levar João Marcos, né, para outro local que Paulo estava indo. Então, estava vendo essa contenda de Paulo e Barnabé, né, uma contenda ali, né, falando do assunto ali com boa essência e com amor. Então, o que acontece? Eu pergunto para essa pessoa, Paulo está jogando o irmão contra o outro irmão? Eu quero que vocês me respondam. Paulo, ele está jogando o irmão contra outro irmão? Não, não. Paulo realmente ali está falando a grande verdade. João Marcos, ele tinha abandonado eles, deixou de pregar, voltou para trás. Tudo isso eu tenho aqui. Quem quiser estas provas, é só comentar que eu mando capítulo e versículo, tá? Do dois textos, os dois textos, né? Os dois textos. Então, Paulo estava realmente falando a verdade, que não ia levar João Marcos, que João Marcos tinha abandonado ele na pregação, tinha abandonado o apóstolo Paulo e Barnabé na pregação. Então, isso é uma contenda ali, quer dizer, estão ali discutindo o assunto, conversando, ok? Então, Barnabé foi para lá e Paulo foi para cá. Então, Paulo pegou outro irmão para poder pregar com ele. E no final das contas, eles voltaram junto de novo, né? Barnabé voltaram junto de novo, né? E João Marcos, né? Porque existe, parece que é 2 ou 3, né? Marcos, João Marcos, João, mas Marcos, né? Existe 2, ou é 3 Marcos, né? Marcos. Então, esse João Marcos, ninguém sabe realmente se é aquele discípulo de Jesus, né? Marcos. Então, existe 2 Marcos, existe 2 João e assim vai. Tá bom, amado? Então, aí, o que eu digo para vocês é o seguinte. Paulo estava jogando irmão contra outro irmão? Paulo estava jogando Barnabé contra João Marcos? Me diga. Quanta cegueira dessas pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia, né? Tem preguiça de ler a Bíblia. Então, é isso aí. É isso aí. Outra coisa, eu vou aqui encerrar esse vídeo aqui, amado irmão, para não ficar tão grande assim, que eu quero enviar depois lá esse vídeo aqui para o canal YouTube e depois para o Instagram. Então, a outra coisa, amado irmãos, quando Jesus repreendeu, Jesus repreendeu quem? Para trás de mim, Satanás. Jesus por acaso ficou sozinho no deserto, para trás de mim, Satanás. Jesus falou com algum vento? Não. Jesus, ele falou para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Só que Jesus não estava falando com a carne, com o próprio Pedro, mas com o que estava por trás de Pedro, usando a boca de Pedro. Ok? Então é assim. Então Jesus repreendeu a Pedro, mas não totalmente a carne Pedro, não. O que estava por trás de Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Então, exatamente. Então nós, verdadeiro cristão, nós repreendemos a pessoa, mas não a carne, a pessoa. É o que está por trás, o que está usando a boca dela, né? Você veja que o diabo usou a boca de Pedro e Jesus repreendeu diretamente com o humano, mas não repreendendo o humano, a carne. Jesus repreendeu, foi Satanás que estava por trás de Pedro. Então é isso aí. Agora, se depender desses cristãos romanos, religiosos, que tem aí no Facebook, na plataforma, né? No Instagram, no YouTube, é só a misericórdia de Deus para alertar o irmão. E a outra coisa que eu digo aos amados irmãos é o seguinte, a Bíblia diz em Provérbios, né? Livrai aqueles que estão indo para a beira da morte. Livrai aqueles que estão indo para a beira da morte. Isso. Então, é o que nós, verdadeiros cristãos, vamos sempre fazer, tá bom? Porque se depender desses cristãos aí da agora, desse fim dos tempos, só a misericórdia de Deus. Muitos dos irmãos nossos escolhidos estão indo para a beira da morte, enquanto esses cristãos missionários ficam tudo calados. Não pregam, ficam tudo calados, fazendo vídeo só no silêncio. Irmão, é triste, é triste. A seara de Deus é grande, mas está faltando trabalhadores. Muitas pessoas deixaram o seu dom, deixaram os seus dons de pregar. Não estão pregando, estão falando mais deles mesmos, falam mais de bênção, de bênção a campanha, só falam de bênção. Nós temos que ser imitador de Jesus, né?
A Bíblia diz que é para nós ser imitador de Jesus. Então, nós pregamos como Jesus pregou, como os apóstolos pregaram. Eles repreendiam o pecado. E isso nós temos na Bíblia, tá bom? Então, vamos aqui, deixa eu ver aqui, tá? João 18, 37. João 18, 37, vamos ver aqui, olha só. João 18, 37, tá? Vamos aqui para João 18, 37. João 18, 37 diz assim, ó. João 18, 37 diz assim. 37 diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Então Ilha disse Pilatos, logo tu és rei. Deixa eu ver se é isso aqui, viu, irmão? Aqui, viu? Atos 16, versículo 37, tá? 37. Então ele disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizem que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar-lhe testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ok? Então, todos que é da verdade, vão ouvir somente o que vem da Bíblia. Eles vão receber tudo que vem da Bíblia, que é as grandes verdades, os testemunhos de Jesus. Tá bom? Então, tá aqui. Quem é da verdade sempre vai ouvir a voz de Deus que é a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, vamos aqui, irmão, para 1 João 1,6, tá? Primeira Epístola de João 1,6. Vamos lá. Primeira Epístola de João 1,6 diz assim. Olha só. Primeira Epístola de João 1,6 diz assim. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Pera aí. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Deve ser segunda epístola. Ponto. Ó, aqui, irmão. Deixa eu ver. É segunda João, né? Deixa eu ver. Segunda epístola de João, tá? Segunda epístola de João 6, tá? Segunda epístola de João, versículo 6, tá? Aqui tem primeira epístola de João 5, versículo 6. Peraí, tô me atrapalhando aqui. Peraí, meu irmão. Tô me atrapalhando aqui, peraí, porque é complicado. Bom, segunda epístola de João, tá? Versículo 6, tá? Vou mostrar aqui, para vocês verem aí. Me atrapalhei naquela hora. Tá de cabeça para baixo, né? Bom, vamos lá, irmão, olha só. Primeira epístola de João 6 diz assim. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andes nesse amor. Então, você acabou de ver aqui. Então, aqui, ó. E o amor é este, que andemos, né? Que guardamos, que nós temos que andar, nós temos que guardar o mandamento do Senhor. Este é o verdadeiro amor. O primeiro amor é este, que nós guardamos o mandamento do Senhor, da qual muitos não estão guardando. São milhões de cristãos que estão guardando o mandamento do Senhor, né? Eles falam mais de criatura do que do Criador, né? Estão falando mais de amor humano do que do amor de Deus, né? Do Criador. Pregar a palavra, guardar os mandamentos, da qual muitos estão fugindo e não estão guardando os mandamentos. Só vai entrar no reino do céu quem guarda os mandamentos do Senhor. Esse é o amor. O amor é este. O amor é este. Este é o verdadeiro amor. Que nós guardamos os mandamentos do Senhor. Que nós andamos no mandamento do Senhor. Esse é o verdadeiro amor. E segundo é amar o próximo. Ok? Então, o maior mandamento, o maior mandamento é amar a Deus. E amar a Deus é guardar os mandamentos. Então, esse é o primeiro amor. Esse é o verdadeiro amor primeiro. Sem esse, você não consegue amar ninguém. Então, nós devemos amar a Deus. E segundo, chegando perto do primeiro mandamento, é amar o próximo, né? Amar o próximo, né? Então, não adianta você dizer que ama a Deus e odeia seu irmão.
fala mal do seu irmão, aí você não está amando a Deus, não. E também não adianta você amar o próximo, e você não guarda nada dos mandamentos. E você não guarda nada dos mandamentos do Senhor. Então você não está fazendo nada para Deus. Então nós devemos obedecer as duas partes. Amar a Deus primeiramente e depois amar os próximos. Tratar bem, né? Sempre tratar as pessoas com amor e nunca esculhambando, xingando a pessoa, esculhambando. Não, tem que ter caráter para conversar com as pessoas com boa essência, tá bom? Bom, amados irmãos, eu fico por aqui. Depois nós faremos mais live sobre pregando e revelando a grande verdade do Senhor. Está na hora da verdade do Senhor se manifesta para que as pessoas elas se tornem pessoas sábias, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês aí do Facebook e até mais, tá?